Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o último vídeo da noite, o quarto vídeo, Nosso Lar, número 208, caso Tobias. Então, dando sequência, e aí tem, meu amigo, a nossa história. Encerrou-se Hilda da seguinte forma, como acabamos de ouvir dela mesma. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando-me com exemplos. Olha a consciência de Luciana. Alma nobre, alma humana. Porque nós precisamos aprender a respeitar os desígnios de Deus, entendendo que, da mesma forma conforme os espíritos das trevas nos aproximam, algumas almas masculina ou feminina, justamente para nos desviar do caminho, fazendo-se por merecer, a providência divina faz com que almas nobres apareçam em nossas vidas para nos socorrer. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. Porque realmente o ciúme é um monstro inferior. Só os primitivos, só os pobres de espíritos, doentes e obsidiados, cultivam na carne o ciúme e na erraticidade também. Só os pobres espíritos doentes, obsidiados, primitivos, cultivam na carne e na erraticidade o ciúme. Porque o ciúme, ele é um câncer. O ciúme é uma doença. O ciúme, ele desencadeia milhões de outras... Perdão do termo. Ele desencadeia milhões de outras desgraças na vida do ser humano. E quando eu pronuncio esse termo, você consegue entender quanta dor, quanto sofrimento o ciúme causa na vida da humanidade. Por isso que ela disse isso. Perdoando-me, senti meu coração se libertar desse monstro que é o ciúme interior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma. O matrimônio espiritual. Agora eu te faço a pergunta. Será que a humanidade que aqui na Terra vive encontra-se casada, alma com alma? Não. Na Terra não existe alma gêmea. Está aqui. Olha aqui. Mas graças a Jesus e a ela aprendi que há casamento de amor. Aqui existe casamento de amor. De fraternidade. Existe casamento de fraternidade. Existe casamento
de provação. Existe casamento de expiação e dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. Ciúme inferior quer dizer, no nível que nós nos encontramos, não existe almas gêmeas, e sim alma que gemem juntas, mas gêmeas não. Existem almas em processo de dever, em processo de expiação, em processos de missão, almas em processos de amor, em processos de fraternidade, como está aqui, mas almas gêmeas não. Existe sim almas que se gemem juntas. É o que existe aqui na Terra. Mas não existe no universo almas gêmeas, Luiz. Em alguns mundos superiores, sim, mas não gêmeas no sentido de fanatismo, de ostentação de beleza e de sensualidade. E sim, almas gêmeas no sentido de amor comum. Há algo em comum um com o outro. Ela ama tanto a Deus como a mim. Tanto amo a Deus. Ela ama tanto o trabalho quanto eu amo o trabalho. Gente, nós na condição de marido e mulher, de filhos e filhas, parentes e parentes, nos encontramos devido aos elos primitivos de existências passadas, devido às necessidades que temos de estarmos aqui juntos para quitarmos os nossos débitos de existências passadas. Um dia não vai existir marido e mulher, filho, filhas, tio, tias, primo, primas, avós. Não vai existir amigos. Esses termos são nossos, pelo amor de Deus. Não estou exigindo que você aceite, porque você não é obrigado. Mas raciocine. Você acha que Jesus se levanta todo dia, escova os dentes, gargareja, senta, toma café, pede benção a Maria, pede benção a José, seu pai, até hoje, gente? Que primitivismo é esse? Que primitivismo é esse? Benção, mãe. Jesus pedindo benção para Maria. Sendo que ele é o mestre dos mestres. O sábio dos sábios. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, limitada. Pera lá. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas é Deus, o ilimitado. Jesus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, limitada. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ilimitado. Jesus, onisciente, onipresente, onipotente, limitado. Porque nele
vivemos. Nele nos encontramos. Paulo quem disse que nele existimos, nele nos movemos, nele existimos, nele, em Deus, conforme um peixe vive dentro de um aquário. Retira o peixe para fora do aquário para ver o que acontece com ele. Ele morre. Tire-nos de Deus. Morremos. Deixamos de existir. Agora, você sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque ninguém nunca saiu e nunca sairá de Deus, uma vez que ele nos criou simples e ignorante, que não sabemos quando e nem como. Só sabemos que um dia fomos criados. Quando e como, isso não nos interessa. O que nos interessa é estar aqui hoje, orientados pelo Consolador prometido pelo Cristo há mais de 2000 anos, que é o Espiritismo, que devemos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse é o propósito. Saber de onde viemos, onde nos encontramos e para onde nós iremos. Olha só. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Você conseguiu entender? 100%. 5% da humanidade se casam espiritualmente. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, em 100%, 5% aqui na Terra são constituídas de seres que se casam alma com alma. Se casam de lá e continuam casados de cá, espiritualmente. São espíritos libertos um do outro. São espíritos despojados do ciúme, do orgulho, da inveja, do egoísmo. São espíritos benévolos, indulgentes, espíritos nobres que se reencontram e que se casam. Eles só se casam porque já vêm do plano espiritual casados, no amor divino do Pai. Agora, 95% são constituídos de seres, representando os demais simples conciliações, Então, 95% se casam pelo fato da reconciliação, que é indispensável a solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Provação, expiação, dever, e por aí em diante vai. Não é verdade? Por aí em diante vai. Então vejamos. E assim construímos nosso lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Olha só para você ver que interessante, Eu estou aqui procurando aqui a página aqui da música, porque não interfere nada, você me conhece, eu não tenho essa frescuragem de estar cortando
a gravação. Então eu sou muito natural, né? Então vamos lá. Aí André lhe faz essa pergunta: mas como se processa o casamento aqui? Né? André Luiz fez essa pergunta a eles. Como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias. Pela combinação vibratória. Esclareceu Tobias, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Afinidade máxima ou completa. Olha só, afinidade. Porque o que nos une chama-se afinidade. Você só casou com o teu marido ou com a tua esposa? Ou você só é amigo de fulano, de Bertano ou de Bertana? Por um motivo. Porque existe um elo entre vocês dois, uma certa afinidade, que no momento vocês não conseguem explicar um para o outro. Mas existe algo entre vocês que os unem. E nessa existência pode ser que vocês não compreenderão o sentido, o que os fazem se prender um ao outro. Porque ninguém se casa um com o outro se não for o elo da afinidade. Agora veja bem, existem dois elos. O da afinidade positiva e o da afinidade negativa. É dois polos, um negativo e um positivo. Os dois polos, o negativo e o positivo, gera a claridade. Você consegue entender o que eu quero dizer, né? Então aqui na Terra existe dois tipos de afinidade. Você só casou com o teu marido por dois tipos de afinidade. Ou por afinidade de amor, ou por afinidade de negativo. Uma afinidade negativa. A afinidade negativa está relacionada ao desafeto, aos contratempos, ao que de mal ele te fez, o que de mal você a ele fez, e vice-versa. Então existe um elo negativo entre você e ele, que os mantém presos. É igual, isso aqui é um ímã, isso aqui é um ímã. Ó, o ímã, você sabe que existe dois polos no ímã. Um que se atrai e outro que se repele. Então, enquanto existir os polos que se atraem, você vai permanecer preso a ele ou a ela. De tanto permanecerem juntos, um dia, aqueles polos, eles vão deixar de existir, porque eles vão se desgastando, de repente, tchum, entendeu? Não repara de cá não, porque aqui tá com o danadinho do Parkinson, então treme mesmo, tá, gente? Então, pode ver que a mão esquerda aqui treme, a direita não treme, a esquerda não treme e a direita treme. Então, não repara isso não, tá? Vamos pelo estudo. Então, aqui, ó, o negativo com o negativo tá junto. É o mal que ele te fez, ó, ele tá de cá, você tá de cá. Ele te fez mal, você fez mal a ele, por isso vocês dois estão juntos. Enquanto não desfizer esse mal, vocês dois vão ficar juntos. Não adianta você ir para o Japão. Você vai para o Japão e ele vem aqui para o Brasil. Um dia ele vem visitar aqui a Serra da Canastra. Você está lá
né, aproveitando a Serra da Canastra, encontra com aquele olhinho esticado, é ele, e vice-versa. Eu tinha um amigo que saiu do Brasil para estudar nos Estados Unidos, né, em Harvard. Chega lá, ele encontra uma brasileira que foi ver, essa brasileira morava na cidade dele, aqui em Paraíso. Começou a namorar com ela lá. Ficou noivo com ela lá. Vieram embora de lá, chegou aqui, casou. Tiveram filhos. E ela já retornou à pátria espiritual. E ele ainda está aqui no corpo físico até hoje, por isso eu não posso dizer não. Então, mas existe um lado no imã que se repele. Você tenta chegar. Sabe aquelas pessoas que você parece que tem uma repulsa? Gente, mas eu não consigo. Eu não engulo essa pessoa. De repente desaparece. Mas tem aquele outro que você não pode nem passar perto. Já gruda. Elo. Ó, enquanto desfizer os elos, você está comprometida com ele ou com ela, tá? Então, é assim, construímos nosso lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa, aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Eu estou esquecendo de marcar. Mas como processo de casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, e atencioso, eu então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa, incapaz de suptar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Porque se Hilda era a esposa, Tobias era o marido, e Luciana, qual a posição dela? Ela é a primeira esposa ou ela é a segunda esposa? E aí, como é que fica isso lá? Vamos lá. Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Fraternal e não espiritual. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem ausência de impertinentes indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo, André. Luciana está em pleno noivado espiritual. Luciana havia encontrado um noivo lá. Pode ficar noivo no plano espiritual. Eu não vejo a hora de retornar à pátria espiritual. Para mim, arrumar um engastalho. Tô brincando. Eu já estou casado com Jesus, com Deus, com a humanidade, com a mediunidade. É brincadeira. Fique tranquilo, André, pois Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu há alguns anos. Regressando ao círculo carnal no ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave na Câmara de Edificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Gente, dizer o quê? Olha só. Luciana, vou usar esse termo nosso aqui. Luciana foi um anjo da guarda, inspirado pela vó de Hilda,
a se distanciar um pouquinho daquela alma que futuramente viria a ser o seu, né, esposo na Terra, para poder se consorciar-se com Tobias para auxiliá-lo naquele processo evolutivo. Ela o auxiliou juntamente com os teus bambinos, então ela serviu-se de, como eu posso dizer, de um anjo guardião na evolução dos bambinos e também de Tobias. E olha para você ver que não existe essa rivalidade do sexo, não existe a rivalidade do ciúme, do orgulho, do egoísmo. Tanto é que Luciana já estava noiva e o seu noivo já havia retornado ao corpo físico, onde ela retornaria também e reencontraria com ele na cidade de São Paulo. Provavelmente eles estão dizendo aqui, isso já aconteceu, né? Esse livro foi editado em 1943. Então, ela ia reencontrar com ele aqui e ia casar com ele. Por isso que é preciso ressaltar. Existem os casamentos por amor, compromisso, né? Provação, expiação, casamento por dever, casamento por missão, porque é preciso entender que Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele se casou com Amélie Boudin, né? Amélie Boudin mesmo, né? Ele casou com Amélie. Justamente foi um casamento de missão. Ela serviu-se de âncora na vida dele e ele serviu-se de âncora na vida dela. Um auxiliou o outro naquele momento de turbulência, porque há necessidade no nível que nós nos encontramos, no nível que Kardec se encontrava naquele período. Mas existem os casamentos de reconciliação. Mas depois que encerra-se esse ciclo, deixa de existir casamento de provação, de expiação, reconciliação, casamento de amor. Deixa de existir pai, mãe, filho, filha, avô, tio, tia. Esses conceitos nossos deixam de existir. Deixa de existir o termo irmãos. Você entendeu? Ou melhor, deixa de existir o termo amigos. E esses termos todos são substituídos por um só termo: família universal. Família universal. Jesus não tem pai nem mãe. Jesus não tem avô e nem avó, nem tio, nem tia, prima, primo. Jesus não tem filho. Jesus não tem namorada, não tem esposa. Jesus serve a Deus. E ao servir a Deus, o trabalho dele é nos amparar, é nos auxiliar. Como é gostoso, em vez, encerrando, Emmanuel leva Chico num belo jardim, quando Emmanuel percebeu que Chico estava prestes a arrumar uma encrenquinha aqui na terra, namoriquinho com a mocinha. Oi, Chico, todo dia. Emmanuel pensou com ele assim: vou acabar com essa festinha já já.
Pera lá. Só que Emmanuel não interferiu no livre-arbítrio de Chico, tá bem. Emmanuel à noite leva o Chico numa campina imensa para tudo quanto é lado que Chico olhava, ele só via flores. Flores e mais flores e mais flores. O que significa isso, Emmanuel? O que significa isso? Se você quiser apanhar uma dessas flores para você, é um jeito teu. Apanhe uma. Mas, em vez de uma flor, por que não todas em teu coração? Para um entendedor, um pingo basta. Quando foi no outro dia, Chico levantou, passou próximo à janela daquela moça. A moça já estava ali, né, com a toalhinha estendida, porque usava esse costume na época, né? Oi, Chico! Chico aproxima-se. Olha, meu irmão, o negócio é o seguinte. Me desculpe, eu atrasei em te dar essa informação, mas eu já sou casado. Não se alimente esperança nenhuma, porque eu já sou casado. Traidor! Eu iludida com você e você me traiu com quem? Com quem que você me traiu? Eu quero descobrir o nome dessa sirigaita. Porque eu não admito ter sido trocado por outra. Minha irmã, eu sou casado com a humanidade toda. Não existe exclusivamente uma. Isso eu posso dizer a você. Não existe uma mulher exclusiva na minha vida. Não pense que existe, porque não existe. Porque primeiramente, eu não minto para mim. Porque se eu mentir para mim, eu estarei mentindo para minha consciência. Não existe uma mulher hoje, dizendo hoje, não existe uma mulher exclusiva na minha vida. Se você me disser assim, Luiz, eu me ofereço a você e mais $1 bilhão. Meu bem, nem que você me oferecer uma galáxia, o universo, eu não te quero. Por que eu não te quero? Não é desfazendo de você, não. Porque eu não conheço nem a mim mesmo. Quanto mais você. E ainda mais... fazer o que com a galáxia, que se eu não sei cuidar nem da minha roupa, eu vou cuidar de uma galáxia? Não, deixa sarna para quem tem sarna coçar. Eu estou muito bem sem sarna, como dizia um amigo meu. Para quem está cheio de sarna, né? Uma coceirinha para quem está com sarna, isso não é nada. Até o próximo dia.